É hora de dormir. Mas esta mulher não está pronta para se recolher. Após muitos anos de um casamento infeliz, ela descobriu sentimentos que nunca haviam sido despertados. Tenho um amante. Tenho um amante. Finalmente, ela conheceria as alegrias do amor. A febre. A felicidade pela qual se desesperava. A tentação de ser infiel é muito antiga. Sabemos que deveríamos ficar satisfeitos, mas às vezes queremos mais. A heroína deste livro francês do século XIX nunca deixa de procurar o amor. Seria uma sonhadora romântica arriscando tudo por amor ou uma tola em busca de uma ilusão vazia? O autor, Gustave Flaubert, provavelmente diria que as duas coisas. Madame Bovary. Grandes livros. Gustave Flaubert foi um escritor romântico do século XIX em guerra com suas próprias obsessões românticas. Ele criou Madame Bovary para explorar as contradições de seu coração. Nossos anseios românticos ainda nos desencaminham. O adultério é bem mais comum do que podemos admitir. Acredita-se que o número de pessoas casadas que foram infiéis esteja entre 50% e 70% do total. Cada voz desse mundo secreto e contraditório tem sua própria história para contar. Sempre amei muito o meu marido. Mas ele ficou muito ocupado com a carreira dele e não tinha mais tempo para mim. É uma coisa que me faz muito bem e me ajuda a continuar num casamento que tem pouco a me oferecer. Então não vou me sentir culpada por isso. Tenho 23 anos, meu marido tem 24. Somos bem-sucedidos, temos uma casa boa no subúrbio, 2 carros novos, todas essas coisas. Mas esquecemos por que estamos juntos. Presos à rotina entediante da vida cotidiana, os casais desejam paixão e intimidade. Também era assim no século XIX. Desejando encontrar amor, a jovem Emma Bovary encara o adultério e se arrisca totalmente para isso. O adultério é a ameaça a todos os valores e estruturas da sociedade burguesa. Um homem poderia acusar a esposa de adultério em qualquer contexto, com poucas provas, e mesmo assim impor a ela rígidos castigos. Uma mulher que cometesse adultério era condenada pela sociedade como uma mulher perdida. Seria isolada e não teria nenhum direito. Esposas infelizes como Madame Bovary tinham muito a perder. Flaubert também se arriscou muito ao criar este personagem. Quando o livro foi publicado em 1857, ele foi julgado por violar preceitos morais, religiosos e públicos. Foi inocentado, e a história de uma mulher faminta por amor tornou-se um livro popular na época. A história começa quando Emma, filha de um fazendeiro, casa com Charles Bovary, médico no interior. Ele estava feliz, não tinha preocupações. Na cama pela manhã, com a cabeça junto a dela no travesseiro, ele observava a luz do sol sobre seu rosto macio e dourado. Vistos de perto, seus olhos pareciam muito grandes, sobretudo quando ela abria e fechava as pálpebras várias vezes ao acordar.
No início, ela se sente bem porque encontrou um marido, mas ela não sabe o que significa naquele momento, mas sabe que pode sair da casa do pai. Então, no início, ela fica feliz e ela cumpre o papel de boa dona de casa. Madame Bovary se dedica ao papel de boa esposa. Ela se arruma, ajeita as coisas na casa e se dedica à arte. Ela espera conseguir a felicidade conjugal. Pouco a pouco ela percebe que não era como ela achava que deveria ou como gostaria. Ela não sabe o que é o amor, mas leu muitos livros românticos e constrói, talvez inconscientemente, uma ideia um pouco estereotipada sobre o que é o amor e como um marido deve se comportar, um homem deve ser. Infelizmente, Charles, que vemos aqui numa produção da BBC para o livro, não é um homem muito criativo. O importante para comer intestino de porco é que seja limpo e muito fresco. As conversas de Charles eram muito monótonas. Um campo aberto para as ideias comuns. Ele não sabia nadar, nem lutar esgrima, nem atirar. Um dia não soube esclarecer um termo sobre equitação que ela havia lido em um livro. Mais cidra? Não, obrigada. Emma chegou até a ler poesia romântica para Charles. Mas sua reação foi bocejar. Todas as manhãs, Charles sai para um longo dia de trabalho, deixando-a sozinha com seu descontentamento. Uma mulher jovem como Emma tinha poucos sonhos que poderiam ser realizados num mundo como aquele. Para Madame Bovary, seu marido era o seu parâmetro. Suas possibilidades se restringiam apenas no que a vida dele tinha para lhe oferecer. Emma quer que Charles seja romântico. Mas ele se contenta com as coisas como são. E não consegue entender que há um abismo se abrindo entre eles. Flaubert conferiu a Madame Bovary o descontentamento romântico para que ele pudesse sondar as profundezas de seu próprio conflito. Flaubert se identifica com Emma, com o romantismo dela, com suas necessidades e seu narcisismo. Ao mesmo tempo, odeia a parte de sua personalidade que é igual a Emma. E assim cria o conflito que existe no livro. Com Madame Bovary, Flaubert critica os desejos cada vez maiores da burguesia ascendente, a classe média francesa. Após a Revolução Francesa de 1789, a burguesia passou a redefinir os valores e os costumes da vida social, econômica e política. Uma das mudanças foi a ideia de separar os espaços dos homens e das mulheres. Segundo o ideal burguês, as mulheres deveriam ficar em casa, longe do mundo do trabalho. O domínio masculino era fora de casa, nas fábricas, no comércio, nos clubes. Essa disposição criou um novo tipo de oferta e procura. As fábricas produziam mercadorias. As lojas anunciavam e vendiam. E as esposas com seus maridos compravam para não ficar para trás. Foi o início da sociedade de consumo, foram os primórdios. E pela primeira vez há mais produtos disponíveis para mais pessoas. Existem anúncios que são novos, é o início, e informam as pessoas sobre os tipos de coisas que elas poderiam ter. As fantasias românticas de Emma Bovary resistem em parte a esse novo consumismo. Ela representa a rejeição de Flaubert quanto aos burgueses materialistas de sua época. É claro que Flaubert também era um burguês materialista, e escrever Madame Bovary foi uma tentativa de superar isso. Flaubert sempre foi totalmente obcecado com a burguesia. Os burgueses para ele simbolizam a estupidez.
É uma vida que seguia segundo estereótipos, segundo clichês. Ele os despreza, mas ao mesmo tempo ele quer sempre escrever sobre eles. É uma espécie de vingança para ele. A insatisfação de Emma Bovary acaba por levá-la a território proibido. Ela está prestes a conhecer um mundo que vai mudar sua vida para sempre. Numa vida em que nada acontece, finalmente há uma mudança. Charles e sua mulher são convidados para um baile oferecido por um aristocrata que Charles havia atendido. A porta se abre para um mundo encantador. Ela está bem vestida, está muito bem arrumada. Não quer que Charles dance. E quando ele quer beijá-la, ela não permite que ele a toque, dizendo que vai estragar o vestido. Isso também é importante porque mostra que ela está se afastando cada vez mais. Emma não permite que Charles se aproxime, mas dança com um estranho. Um dos homens se aproximou de Madame Bovary e pediu que dançasse com ele. Ao passar perto da porta, a bainha do vestido de Emma enroscou na calça de seu parceiro. E por um momento, suas pernas ficaram entrelaçadas. A valsa era uma dança promíscua. Antes, as pessoas dançavam minuetos e coisas assim. Mas agora veio o enlace, havia os giros. As pessoas podiam ficar tontas. Flaubert descreve a forma como as pernas dele se entrelaçam. O jeito como ela quase desmaia. É uma referência ao ato sexual. É o primeiro passo inocente de Madame Bovary no caminho da infidelidade. Pela primeira vez, Emma vive o que sonhou durante anos a fio, o que encontrou nos livros, o que não tem na vida real. De agora em diante, vai ficar cada vez mais frustrada com Charles. Confirmando suas fantasias românticas, o baile confere a Emma uma sensação contínua de frustração. Ela passa vários meses desejando viver o que sentiu naquela noite. Durante as refeições, ela confirma que Charles é entediante, que seu casamento é uma prisão. Emma enfrenta o sofrimento da juventude burguesa, que é o tédio. Tudo parece operar numa compulsão repetitiva mortal. Cada dia é igual ao outro. Você faz sempre as mesmas coisas, e são coisas que não têm sentido nenhum. Emma sente profundamente sua tristeza, porque esperava muito mais. É uma fã incurável do romantismo do início do século XIX, que ela conheceu, ironicamente, no convento em que foi educada. O início de seu despertar sexual acontece de fato quando ela lê clandestinamente aqueles livros, lê aquelas histórias de amor, aqueles relacionamentos românticos. E, claro, ao seu redor há apenas o cheiro de incenso e o corpo nu de Cristo na cruz. Então, sua mente se confunde com a nudez do homem na cruz e o livro que ela está lendo. A escola romântica misturava erotismo e transcendência. Enfatizava as sensações e a fuga. Acima de tudo, ser romântico era seguir seu coração e não as convenções sociais. Ela queria viajar. Queria voltar a viver no convento. Ela queria morrer. E queria morar em Paris. Emma sente a amargura dos desejos não realizados. De agora em diante, eles iam continuar um dia após o outro deste jeito. Sempre os mesmos, inumeráveis, sem resultados. As vidas de outras pessoas, embora entediantes, traziam pelo menos a possibilidade de que algo acontecesse. Mas para ela nada acontecia. Era a vontade de Deus. O futuro era um túnel escuro. E ao final havia uma porta fechada. Ainda hoje, o casamento pode ser uma decepção para os recém-casados.
A escritora Delma Hein chama essa sensação estranha de insatisfação de choque matrimonial. O choque acontece quando uma mulher, após 1, 2 ou 4 meses de casamento, diz: sinto que perdi a minha identidade. Eu não sei por que amo este homem. Nós somos felizes, mas é como se eu não fosse eu mesma. Isso significa entregar-se a uma instituição que exige que as mulheres não sejam elas mesmas. Hein conversou com centenas de mulheres nos últimos 10 anos e descobriu que, inconscientemente, elas ainda aceitam as convenções tradicionais sobre o papel da esposa. Casar com o homem que você ama deveria levar a uma vida eternamente feliz. E pronto. Mas a vida e a ficção normalmente se separam, causando desencanto. As jovens de hoje talvez não se sintam tão presas, mas acho que posso dizer que essa sensação ainda existe. Esta é a voz de uma mulher que foi casada por 32 anos e começou a ter casos após 10 anos. Existe uma imagem, existe um papel que você deve exercer como mulher. Eu casei muito cedo e tinha essa ideia romântica sobre o casamento. Lembro bem que eu sentava na varanda e pensava: meu Deus, eu cometi um erro. Não é como eu imaginei. Não tenho para onde ir. Ninguém vai aceitar que eu volte dizendo que me enganei. Ninguém entenderia mesmo. Na verdade, nem mesmo as amigas. Porque casei com uma pessoa ótima. Mas eu não tinha com quem conversar. O casamento é chato, é o que todos dizem, certo? E fica aquela ideia, será que é isso? Será só isso mesmo? Acho que muitas mulheres sentiram isso e acharam que a resposta seria ter um caso. Emma Bovary começa a se sentir cada vez mais deprimida. Ela não come mais e muda fisicamente. Charles não é inteligente, mas ao mesmo tempo acha que mudar de cidade talvez possa ajudar. Charles não consegue pensar em outra forma de curar Emma além de sair da cidade em que moram, no interior da França. Madame Bovary fica feliz em partir. A nova cidade não poderia ser pior que aquela. Além disso, ela está grávida. Esta casa é uma das mais confortáveis aqui em Yonville. Os Bovary mudam para outra cidade pequena. Embora ainda não saiba, Emma acaba de se aproximar da tentação. Estou sozinha lá no quarto. Um de seus vizinhos é Léon, um advogado jovem e sensível que sente atração imediata por Madame Bovary. Gosto de me transportar para terras estranhas, exóticas, com palmeiras, plantas, cactos. Elefantes? Léon também é muito infeliz com a burguesia interiorana que o cerca. Qualquer coisa que não seja comum, rotineira e chata. Eles falam sobre estereótipos românticos, mas entendem um ou outro e Charles nunca entendeu Emma. Para ela é uma mudança radical. É como o Palácio da Bela Adormecida. Emma se apaixona por Léon, mas está presa ao homem com quem se casou. Ela começa a se torturar com pensamentos proibidos sobre Léon. Ele é o amante com que ela sonha. Mas quando poderão ficar juntos? Na França, nessa época, as mulheres eram submissas à autoridade do marido. Havia a possibilidade de pedir uma separação, mas era muito difícil para as mulheres. Havia pouquíssimos recursos, mesmo que houvesse violência no casamento. A França, na década de 1840, era uma mistura de tradições conservadoras e pensamentos políticos radicais. Flaubert conheceu o movimento romântico na arte e na política quando foi enviado pelo pai para estudar direito em Paris.
Mas, aos 23 anos, teve ataques epiléticos e precisou voltar para casa. E voltou com doenças venéreas contraídas em uma de suas inúmeras visitas ao bordel. 2 anos depois, seu pai morreu. E logo depois, sua irmã. Flaubert ficou em sua casa, com a mãe, que pregava a rigidez do luto, e uma sensação de crise. Quando Flaubert tinha 27 anos, sua crise se agravou com a Revolução de 1848. Os ideais românticos populares defendidos pela burguesia foram derrubados. Depois disso, o poderoso militar Napoleão III proclamou-se imperador. Foi um momento decisivo para Flaubert. Acho que 1848 significou para Flaubert a morte dos ideais românticos como eram vistos nos movimentos político e social. Flaubert via em sua própria época uma crise de valores. Uma espécie de crise de legitimidade, em que os valores básicos da sociedade eram questionados. Flaubert começa a explorar esse conflito do romantismo em Madame Bovary, que ele começou a escrever em 1852. Tendo alimento e calor, ninguém precisa de muito mais. Emma Bovary tem a mesma sensação de crise de Flaubert. Obcecada por Léon, ela procura ajuda com o padre da cidade. Por que não vai para casa e deita um pouco? Deve ser uma indigestão. Tome uma xícara de chá ou um pouco de açúcar mascavo. Açúcar mascavo? É a melhor coisa. Eu costumo usar. Além de tudo isso, Madame Bovary dá à luz uma menina. Ela está muito decepcionada. Apenas os homens são livres, ela acredita. Sem saber dos sentimentos de Emma, Léon vai para Paris. Adeus. Emma mantém a aparência externa de bondade, mas por dentro só consegue sonhar com o abraço de outro homem. O dia seguinte foi de luto para Emma. Agora ele havia partido. A única coisa boa em sua vida, a única esperança de felicidade. Por que ela não havia agarrado aquela chance quando lhe foi oferecida? Quando Emma sente que está no fundo do poço, um aristocrata da cidade chamado Rodolphe Boulanger chega ao consultório de Charles. Ele vai pôr um fim aos seus dias de frustração. Pobrezinho, ansiando por amor como um bezerro sobre a mesa da cozinha. 3 palavras bonitas e ela estará aos seus pés. Rodolphe percebe rapidamente que Madame Bovary tem fome de amor. Ele trama um plano de sedução. Ela será minha, mas não sei como ou onde. Rodolphe é um personagem estereotipado e Flaubert sabia disso. Ele tem de seduzir todas as mulheres e quer apenas possuí-las por um tempo e depois esquecer. Rodolphe começa sua campanha na primeira oportunidade. Quando começa a feira agrícola na cidade, ele leva a bela vizinha para ouvir os discursos. Ele sabe que para cortejar Madame Bovary é preciso usar clichês românticos. Sim, mas existe... Devemos responder apenas aos nossos sentimentos. São a fonte da verdade, da poesia, da coragem, de tudo que vale a pena ter. Flaubert esperava muito por essa cena. É, de fato, um dos grandes momentos do livro. O que Flaubert fez, no entanto, foi entremear os discursos de vários oficiais do governo que distribuem condecorações com esse outro tipo de retórica, a retórica do amor, e as duas são simultâneas. Madame Bovary está prestes a cometer adultério.
Essa foi a crise romântica que Flaubert explorou com grande intensidade em Madame Bovary. Ele se dedicava a isso 10 ou 12 horas por dia. Ele se isolou quase de modo monástico e via a si mesmo como monge. Podia observar o rio e escrever. Não escrevia muito, um parágrafo ou 2 por dia, e depois reescrevia. Foi um processo lento, doloroso e agonizante, cujo resultado nunca o satisfazia. Flaubert decidiu que o único objetivo importante em sua vida era criar uma obra de arte perfeita. Ele se isolou na casa de campo da família para se dedicar a esse objetivo. Felizmente para ele, a família tinha posses. Então ele pôde passar 5 anos escrevendo Madame Bovary sem fazer mais nada. Embora levasse uma vida espartana quando escrevia, Flaubert tinha uma amante. Louise Collet era uma poeta parisiense de reconhecida beleza. Collet se esforçava muito para penetrar a carapaça que Flaubert havia construído. Jamais conseguiu. Mas, à noite, Flaubert esquecia seu trabalho e revelava seus sentimentos mais íntimos para ela. Quando anoitece, estou sozinho, sabendo que não serei incomodado porque estão todos dormindo na casa. Abro a gaveta onde fica uma pequenina caixa da qual lhe falhei. Pego as minhas relíquias e as coloco sobre a mesa. Primeiro, os chinelinhos, o lenço, o cacho do seu cabelo, a sacola com suas cartas. Leio todas de novo, toco-as. Uma carta é como um beijo. A mais recente sempre é melhor. Embora fosse muito apaixonado por Collet, Flaubert acreditava que o amor e a felicidade não poderiam durar. Desde que dissemos que nos amamos, você tem questionado minha relutância em dizer para sempre. Por quê? Porque eu vejo o futuro. Eu realmente não acredito que ele pudesse dizer eu te amo. Eu acho que ele considerava o amor romântico ilusório. A atitude dele com relação às mulheres, quando precisava de uma, era querer que ela estivesse disponível. Mas ele não queria que essa pessoa fosse o mais importante para ele. Certamente não Louise Collet. Flaubert escolheu o trabalho em vez de Collet, mas descreveu em detalhes o romance dos dois em Madame Bovary. Ele estava canibalizando a vida dela. Ele a usava para conhecer as mulheres. Li as cartas dele para Louise Collet e passei a odiar Flaubert, porque ele era um desajustado, um pervertido. Não conseguia ter um relacionamento com outra pessoa. A vida pessoal de Flaubert era incomum, mas ele criou um estilo totalmente inovador. A novidade era escrever de dentro dos personagens, não apenas como observador, com uma única voz narrativa. Ouvimos os pensamentos de Madame Bovary como se fôssemos ela, e vemos seus defeitos como se fôssemos observadores. Flaubert usou essa técnica numa das cenas mais importantes do livro, na qual os desejos de Emma finalmente a dominam. É um dia claro de outono, e Emma finalmente vai consumar suas fantasias. Ela está cavalgando com Rodolphe, apenas os dois. Ironicamente, é Charles que sugere a ela cavalgar para melhorar sua saúde. Rodolphe, no entanto, está pensando em outras coisas. Não, você me assusta. Vamos voltar. Eu preciso de você, Emma. Seus olhos, sua voz, seus pensamentos. Rodolphe planejou bem sua investida passional. É loucura. É loucura ouvir você. Emma se entrega a tudo aquilo que sonhou.
Tudo era silêncio. Uma doçura suave parecia brotar das árvores. Ela sentia seu coração bater novamente e seu sangue correr sob a pele como um rio de leite. Nada ao redor deles havia mudado, mas para ela, algo havia acontecido. Foi como se as montanhas houvessem se mexido. O texto é escrito de forma a interromper a ação e substituí-la por uma descrição da paisagem. Uma bela descrição da paisagem que faz você sentir, meio inconscientemente, ao ler, que eles estão realmente fazendo amor. Eu tenho um amante. Longe de causar culpa, fazer amor com Rodolphe faz com que Emma ganhe vida. Ela se armou de um delicioso senso de vingança. Como havia sofrido. Mas agora, a hora de seu triunfo chegara. E o amor, há tanto reprimido, jorrava numa alegre efervescência. Ela o saboreava sem remorso, sem ansiedade e sem sofrimento. Flaubert ansiava por esta cena. Ele escreveu a Louise Collet, sua amante, sobre a intensidade com que vivenciou cada momento da cena de amor. Hoje, por exemplo, como homem e como mulher, como amante e adúltera, estive cavalgando na floresta numa tarde de outono. Era como se eu fosse o cavalo, as folhas, o vento, as palavras que um dizia ao outro. E a luz do sol tão vermelha que os fazia cerrar os olhos. Olhos tão repletos de amor. Relacionar-se com alguém é um desejo humano difícil de conter, como Delma Hein descobriu em sua pesquisa. As mulheres com que falei não tinham amantes por querer um caso, ou por estarem entediadas ou querer variar. Elas estavam procurando uma união que desejavam desesperadamente, mas que de certa forma lhes faltava. Erika Jong escolheu o mesmo tema em seu livro de 1973, que transporta a história de Madame Bovary para o século XX. Sua heroína espera encontrar-se cedendo ao adultério. Acho que isso que vemos é uma tentativa de encontrar a nós mesmos por meio da sexualidade. Para uma heroína, é uma espécie de busca. A busca começa com o desejo de ir além. Às vezes, o casamento se restringe a uma rotina e a uma lista de tarefas. Todos os dias eu passo horas fazendo trabalho braçal na fazenda. É um trabalho com poucos benefícios, emocionais e financeiros. É difícil, é um trabalho muito difícil. Anne é casada há 13 anos. Seu casamento foi destruído pelo ritmo implacável da fazenda. Numa fazenda você trabalha 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não há um dia em que você se afaste. É preciso ordenhar as vacas. Agora o que falta ao meu casamento é intimidade física e emocional. Meu marido parece satisfeito com as coisas desse jeito, mas eu não estou. Mas ele não quer fazer nada para mudar. Viver sem me sentir valorizada e amada e sem uma relação de intimidade é como me sentir excluída da vida, e isso é como estar morta. Na década de 1850, Flaubert escreveu: "Minha pobre Bovary, sem dúvida, está sofrendo e chorando neste exato momento em 20 vilarejos da França." Há mais liberdade hoje do que havia no século XIX, mas as mulheres e os homens ainda lutam para encontrar a felicidade.
Madame Bovary é consumida por seu romance. Quando está sozinha, ela fantasia sobre Rodolphe. Ela vive e respira em outro mundo, deleitando-se em sensações há muito suprimidas. Mas a sedução não dura muito. Quanto mais Emma quer de Rodolphe, menos ele se dispõe a dar. Rodolphe não é o amante que Emma imaginava. Percebendo que a paixão de Rodolphe se esvai, Emma exibe um refinamento elegante. Ela espera que sua aparência glamurosa faça durar o amor de Rodolphe. Emma é um exemplo da pessoa que acha que sua autoestima pode vir sozinha de outras pessoas que a amem muito, de um chale bonito ou uma saia elegante. É o exemplo da pessoa sem uma vida própria, sem um íntimo. Mas sua nova aparência não consegue manter o interesse de Rodolphe. Com o passar do tempo, ele parou de se esforçar, convencido de que era amado. E, sem perceber, mudou o seu comportamento. Aquele grande amor ao qual ela havia se entregue totalmente, parecia estar correndo para longe, como a água de um rio que se inundasse em seu próprio leito. E ela podia ver a lama no fundo. Emma fica desesperada. Agora é bem mais difícil do que no começo, porque ela perdeu a inocência. Agora já não restavam ilusões. Ela abandonou uma ilusão a cada vez que se aventurou em um novo caminho, em cada situação diferente, como virgem, como esposa, como amante. Durante toda a sua vida, ela as foi perdendo, como um viajante deixando parte de sua fortuna em cada hotel do caminho. Acontece uma tragédia. Rodolphe envia uma carta a Emma dizendo que vai para o exterior sozinho, para o bem dela. Emma sucumbe a uma febre que dura meses, alimentada por um sentimento profundo de pesar e perda. Charles teme que ela não sobreviva. A Madame Bovary do século XX de Erika Jong, Isadora, também chega ao fundo do poço quando seu amante a abandona. Jong não sabia se terminaria matando Isadora ou não. Eu não sabia o que Isadora faria depois de tanto sofrimento. Ela se jogaria de uma janela, voltaria para casa e escreveria um livro, ficaria grávida. Quem poderia saber? Foi uma luta decidir o final. Num certo momento, eu queria que ela morresse, mas percebi que era a influência de um mito cultural, segundo o qual a heroína que busca prazer e autonomia deve sempre morrer. O personagem de Jong aceita sua própria imperfeição e segue adiante. Emma também prossegue com sua vida, recuperando a saúde com a ajuda do marido. Charles, ironicamente, é o homem que realmente a ama. Ele leva Emma à ópera para ajudá-la a se recuperar de sua doença. O que você quer, querida? Água ou limonada? Sua recuperação é ainda mais rápida quando Leon, um advogado sensível, chega. Meu caro, quanto prazer. Emma, veja quem é. Como é bom ver um rosto conhecido. Isso é muito interessante, porque a princípio ela está totalmente obcecada pela ópera. Mas assim que ela vê Leon, todo o interesse desaparece. Leon está mais ousado, pois ganhou mais experiência em Paris. Quando Charles volta cedo para casa, ele planeja um encontro. Não, Leon, isso não é certo. É assim que se faz em Paris. É? Todos os dias. Então ele a leva em sua carruagem, mas não vemos nada.
Sabemos o que está acontecendo na carruagem enquanto ela percorre todos os lugares, mas o texto perde um pouco o rumo. Emma agora se encontra num caminho perigoso. Como se fosse um vício, ela se dispõe a sacrificar tudo e todos para viver novamente em seu mundo de fantasias românticas. Você é tão lindo. Ela está apaixonada pelo amor. Projeta seu desejo por amor em qualquer um que esteja por perto. É como se ela inventasse um amante o tempo todo. É, de certa forma, uma artista. É aqui, claro, que Flaubert e sua personagem se fundem. Porque Flaubert também, ao escrever Sonhar e Sofrer, está à procura da perfeição, de um ideal que gostaria de alcançar, mas que é inalcançável. Na busca desesperada de Emma pelo amor perfeito, Flaubert previa nossa própria obsessão pela felicidade eterna. Na França, a ideia do desejo contínuo chegou a ser chamada de bovarismo. O bovarismo existe em todos nós, todos que temos um pouco de imaginação e que temos uma certa frustração. Usamos essa imaginação para perceber a frustração. É um círculo vicioso e, portanto, é preciso amar a frustração, porque ela permite que eu continue sonhando. Sabemos que são apenas comerciais, mas ainda assim a televisão nos fascina. Ela alimenta nosso desejo por fantasia, emoção e romance. A grande fuga pode ser nossa se pudermos pagar. Ele quer 3.000 francos. Em 24 horas, ou então vão levar tudo embora. Emma contraiu grandes dívidas tentando manter seu poder de sedução e agora não tem mais crédito. 3.000 em um dia. Um dia! Preciso de 3.000 francos. Bom, eu... Preciso conseguir. Hoje, agora. Tentou pedir emprestado? Claro que sim. Falei com todos os banqueiros, eles riram de mim. Só me resta você. Emma procura todos os homens que conheceu. Se eu pudesse, Emma, Você pode. Mas ninguém pode ajudá-la. Precisa me emprestar 3.000 francos. Ela parece ter esgotado todas as possibilidades, exceto uma. Faz então um último e fracassado gesto romântico. Quando Emma ingere arsênico, junta-se a uma sucessão de heroínas da literatura que são infiéis e têm uma morte terrível. O mito é muito forte e duradouro. É claro que Flaubert queria criar uma tragédia e fez surgir uma heroína narcisista que não enxerga as necessidades de mais ninguém. Mas com quem nos identificamos porque ela se parece muito conosco. Flaubert castiga Emma numa cena implacável, não romântica e repleta de ironia. Quando Emma está deitada, vomitando e se contorcendo, a extrema unção reacende as sensações eróticas de sua época no convento. O padre se levantou e pegou o crucifixo. Ela ergueu a cabeça como se tivesse sede e, apertando os lábios contra o corpo ali presente, deixou nele, usando tudo o que restava de sua força, o beijo de amor mais apaixonado que já havia dado. Flaubert escreveu Madame Bovary para se curar de suas próprias tendências românticas. Muitos acham que ele produziu uma obra-prima. Uma obra-prima normalmente é seminal. Ela abre novas possibilidades e deixa o leitor perturbado. Não somos os mesmos depois da leitura. Acho que, como em todo grande livro, às vezes ficamos enfurecidos e nem sempre nós pensamos, ah, está, é um bom livro. Na verdade, é o tipo de livro que nos faz dizer, como ele pode dizer isso? Ou, isso é nojento. Acho que existe um aspecto na boa literatura que sempre nos provoca.
A última virada gótica de Flaubert é fazer Emma ter a visão de um homem cego e deformado que vai atraí-la para o inferno. Emma começou a rir. Era um riso horrível, frenético, desesperado. Viu o rosto medonho do fantasma, uma figura de terror, brilhando na escuridão da eternidade. Um espasmo deixou-a prostrada sobre o colchão. Todos se aproximaram. Ela já não mais existia. Um século e meio depois, Madame Bovary é uma história que dá um aviso. Emma Bovary arruinou sua vida perseguindo sonhos que nunca se realizariam. Flaubert nos diz que na sociedade moderna, em que imperam a fantasia e o desejo, nossos anseios podem ser nossa desgraça. Precisamos escolher com cuidado nossos sonhos. Versão brasileira, Clone.